Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam todos e todas muito bem, tá? Vejam bem, vamos continuar, né? Vamos seguir os caminhos dos nossos estudos. Já estamos na reta final, podemos dizer assim, tá? Terminando o nosso ano letivo. Sei que foi um ano um tanto quanto difícil, tá? Mas não foi apenas para vocês. Para mim, acredito que todo mundo acabou vivendo uma situação tanto quanto desconfortável ou angustiante, né? Então faz parte, tá, queridos? Foi uma situação que ninguém deu causa, tá? A gente apenas teve que seguir as nossas vidas porque também não seria viável se houvesse as interrupções mais além do que as que já aconteceram, né? Então vamos seguir. Já já tudo isso passa e vai ficar na memória da gente como algo superado. Ó, eu tenho uma pendência do capítulo 3 ainda, tá, gente? Que é perdão, uma pendência do módulo 3 que é o capítulo 10. E como eu não gosto de deixar pendência, eu gosto de superar todo o conteúdo, até porque o tempo ainda vai permitir que a gente faça isso. Então eu vou iniciar hoje. É um capítulo importante, fala sobre o pós-guerra no Brasil, democracia e populismo. Como eu disse, é o capítulo 10 do módulo 3. Esse capítulo vai tratar sobre a situação do Brasil, né? Como o Brasil estava se comportando quando o mundo vivia a chamada Segunda Guerra Mundial, né? Um grande conflito que já conversamos muito a respeito disso. Vejam bem, na metade do século XX, o Brasil passava por um rápido crescimento urbano, tá? Urbano e também industrial. Difundia-se meios de comunicação de massa, como por exemplo o rádio, né? Sabemos que antes da TV se tornar o grande meio de comunicação de massa, nós tivemos o rádio, que durante uma época esteve presente no dia a dia, dentro dos ambientes domésticos da população. Então, um grande meio de comunicação de massa que surge nesse período foi o rádio. Cada vez mais pessoas adotavam também o chamado estilo de vida norte-americano. Acredito que vocês se recordam que a gente conversou muito sobre o American Way of Life, né? Que era aquele estilo de vida, aquele padrão de vida norte-americano. Que esse padrão de vida norte-americano desencadeou sérios problemas, né? Houve situações de pessoas que ficaram muito endividados porque lá nos Estados Unidos por querer viver um padrão de vida que a situação financeira não comportava. Então, além de ser um padrão de vida que influenciou a sociedade norte-americana, claro, influenciou também a sociedade brasileira, que queria seguir esses padrões pautados nos norte-americanos. Então, o grande contexto que vivíamos no momento de Segunda Guerra Mundial era esse crescimento, tá, urbano e industrial, a divulgação e o crescente acesso a esse meio de comunicação de massa, que foi o rádio, e as pessoas querendo viver nesse padrão de vida norte-americano, né? Queriam aderir ao padrão de vida do American Way of Life. Vamos falar um pouco sobre o processo de redemocratização, tá? Esse período também nós tínhamos Getúlio Vargas como presidente do Brasil, tá? E já caminhava-se para o final do mandato de Getúlio Vargas. O processo de redemocratização. De acordo com a Constituição outorgada em 1937, o mandato de Getúlio Vargas se encerraria em 1945. Então, no final de 1944, já havia um desenhar político pensando nessa nova eleição que iria acontecer. Deixa eu ver aqui. Por isso, no final de 1944, como eu disse, políticos liberais que se opunham ao governo Vargas começaram a se articular, lançando o nome, por exemplo, de Brigadeiro Eduardo Gomes à sucessão presidencial, né? Vargas antecipou um decreto e decretou, na verdade,
um novo Código Eleitoral. De acordo com esse novo Código Eleitoral de Vargas, as eleições para presidente e também para a Assembleia Constituinte seriam realizadas em dezembro de 1945. É lógico que essa situação causou um certo desconforto na oposição política da época. Vão perdoando qualquer interferência de barulho, tá? Que hoje parece que tá tudo muito barulhento. Rua, prédio, tudo. Então, com esse novo código eleitoral, começou a haver os desdobramentos, né, para a disputa do pleito eleitoral. Foi permitido, então, que os partidos políticos se organizassem, tá? A oposição liberal, ou seja, a oposição ao atual governo de Getúlio Vargas, formado por oligarquias, criou a chamada União Democrática Nacional, partido conhecido como UDN, União Democrata Nacional, para representar os grupos aliados ideologicamente ao presidente Getúlio Vargas. Ele próprio orientou a criação do Partido Social Democrático, que era o PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o PTB. O Partido Comunista Brasileiro, que já existia, que era o PCB, retornou à legalidade e passou a apoiar a permanência de Getúlio Vargas no poder até a aprovação da nova Constituição. Getúlio também concedeu anistia, ou seja, uma espécie de perdão aos presos exilados políticos, o que levou à libertação de, entre outros, Luiz Carlos Prestes, que era o líder do partido que estava apoiando ele, o líder do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. As eleições presidenciais de 45 foram disputadas, aconteceram e foram disputadas por Eduardo Gomes, que fazia parte do Partido Liberal, né, o Partido da União Democrática Nacional, pelo general Eurico Gaspar Dutra. Ou seja, nós tivemos dois candidatos à presidência. O primeiro representava os liberais e o Partido da União Democrática Nacional, que foi Eduardo Gomes. E o outro partido, que fazia parte da coligação do PSD e do PTB, tinha o general Eurico Gaspar Dutra. E Eurico Gaspar Dutra, contava com o apoio de Vargas, né? E Vargas se tornou um presidente muito popular. Então, houve um favoritismo, o que eles chamavam também de queremismo, né? Que era um termo para dizer queremos Getúlio, certo? Então, essa propaganda fez com que o governo Dutra lograsse êxito. Então, em dezembro de 1945, o general Dutra foi eleito. O governo foi marcado pelo fortalecimento de laços políticos com os Estados Unidos. E outras diretrizes desse alinhamento foram estabelecidas durante a Conferência Interamericana, que foi realizada na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nessa conferência, o secretário de Estado norte-americano, o George Marshall, entrou em acordo com o governo brasileiro quanto à manutenção de política anticomunista. O Brasil se alinhou aos Estados Unidos na Guerra Fria e rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Acredito que vocês se recordam que falamos muito sobre a Guerra Fria, que foi aquela guerra de caráter ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. Tá, gente? Não esqueçam também essas questões, não. Vejam bem, no governo de Eurico Gaspar Dutra, que foi o sucessor de Getúlio Vargas, nós tivemos uma nova Constituição, ou seja, uma nova Constituição foi promulgada aqui no Brasil, tá? Em 1946. Então, essa Constituição restabeleceu o processo democrático eleitoral, determinou o voto direto e secreto para brasileiros de ambos os sexos, desde que fossem alfabetizados. Então, algo que marca também o governo Dutra é a promulgação dessa Constituição, a Constituição de 1946, que trouxe essa situação política para a realidade brasileira. Então, acontece algo muito peculiar, né, nessa situação toda. Na eleição seguinte, tá? Porque,
Em 1945 teve eleição, certo? Então, em 46, começou o mandato do general Eurico Gaspar Dutra, que ficou até 1951. Mas em 1950 houve eleição novamente. E acredita quem é que volta para o pleito eleitoral? Getúlio Vargas. Então, em 1950, Vargas candidatou-se à presidência da República nas eleições diretas. Sua campanha populista garantiu a vitória eleitoral e ele tomou posse em 1951. Dentro desse contexto, queridos, a gente já caminha quase para... Nós estamos num governo ditatorial, então a gente está caminhando para o que vai acontecer futuramente, que é a chamada ditadura militar. Mas ainda não aconteceu, tá? A partir de 1952, os militares passaram a perseguir duramente os nacionalistas, acusando-os de serem comunistas e excluindo-os de postos importantes das Forças Armadas. Vargas continuou adotando medidas de caráter nacionalistas. Isso fez com que ele perdesse o apoio das Forças Armadas, tá? Que estavam sob o controle dos militares liberais. E os liberais sempre foram contra Vargas desde o mandato anterior. E passou a enfrentar ataques diretos de seus opositores. Então, a gente caminha, vou falar um pouquinho sobre a morte de Getúlio Vargas. A partir de 1953, Getúlio Vargas aprofundou suas políticas nacionalistas de fato. Ele criou a Petrobras, empresa estatal que passou a deter o monopólio de exploração e produção do petróleo do país, e concedeu reajuste de salário mínimo e depois de uma greve geral. Essas medidas serviram de pretexto para que os liberais intensificassem os ataques ao governo. As críticas partiam dos setores conservadores da sociedade, indústrias nacionais, militares e capitalistas estrangeiros. Também alguns jornalistas brasileiros, como Carlos Lacerda, que era o dono da Tribuna da Imprensa, faziam ataques ao governo Vargas, como acusações de corrupção e outras críticas à política econômica marcada por uma crescente inflação. Em 1954, Carlos Lacerda, que era o dono da Tribuna da Imprensa, que eu disse que fazia severas críticas a Getúlio Vargas, ele sofreu um atentado e e morreu, tá? Houve uma abertura de um inquérito e para apuração desses fatos. Vejam bem, posso ter me equivocado. Em 1954, Carlos Lacerda, eu disse que era o dono da Tribuna, né? Tribuna de imprensa que fazia ataques a Getúlio Vargas. Ele sofreu um atentado, tá? Carlos Lacerda sofre um atentado. Mas quem morreu foi o major da aeronáutica, que era guarda-costas de Carlos Lacerda. Então, Carlos Lacerda não morreu. Quem morreu foi o guarda-costas dele. Mas até então, a intenção, né, pelo que se denota dos fatos, era a morte de Carlos Lacerda. Então, foi feito um inquérito, tá, para apuração dos fatos e ficou apurado que o responsável por esse atentado contra Carlos Lacerda, que ocasionou a morte do seu guarda-costas, foi feito pelo guarda-costas de Getúlio Vargas, chamado de Gregório Fortunato. Então, esse episódio, ele fez aumentar as pressões pela renúncia do presidente, tá? Criou toda uma situação dentro desse contexto. Então, diante desse panorama político, da situação que estava se agravando, da insatisfação, da falta de apoio de militares de outros partidos, Vargas cometeu suicídio, tá? No dia 24 de agosto de 1954. Antes, porém, escreveu uma carta-testamento, denunciando grupos brasileiros e estrangeiros que combatiam sua política nacionalista. Há grandes discussões ainda sobre esse suicídio de Getúlio Vargas. Então, como atividade da aula de hoje, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Getúlio Vargas, com atenção especial para essa situação sobre o suicídio, tá? Quero que vocês pesquisem como aconteceu, se foi um suicídio mesmo, ou se tem alguns argumentos
que falam o contrário. Então, façam essa pesquisa e eu quero essa pesquisa ainda hoje, no final da aula, tá? Não precisa ser algo muito extenso, não. Algo básico mesmo. Façam uma espécie de investigação e busquem apurar para saber sobre esse suicídio que causou, claro, a morte de Getúlio Vargas, ok? Vou aguardar a atividade e um abraço.